Quem tem Bíblia aí, já vai se preparando. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19 em diante. Quem achou, diga amém. Quem não achou ainda, continue aí. Em nome de Jesus. Você vai achar. Diz assim a palavra de Deus: não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não irrompem, nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém? Durante essa semana, nós fomos alertados sobre a morte de um rapaz chamado Billy Graham. Quem conheceu o Billy Graham aqui, levanta a mão. Foi um dos maiores evangelistas que a atualidade pôde ver. Um homem que foi usado por Deus, um grande instrumento do Senhor aqui nessa terra. Um homem que pregou dos 195 países, ele pregou em 185 países. Um homem que angariou almas para Jesus Cristo. E pelos cálculos da Associação Billy Graham, foram 3 milhões de almas. Um homem que se dedicou ao Evangelho. Um homem que entendeu o amor de Cristo e cumpriu o ID do Senhor. Um homem que entendeu que o amor que Cristo demonstrou ali na cruz do Calvário valeria o esforço dele em pregar o Evangelho. E eu achei muito interessante que muitas pessoas declararam ali a sua dor, os seus pêsames, e eu achei isso muito interessante. E fizeram uma charge dele chegando no céu. E aí Jesus está lá na porta, eu não sei se vocês viram essa charge, eu achei muito interessante isso. Aí Jesus fala assim, ó, aqui está poucas pessoas que vieram te agradecer. Tem gente que não acaba mais. Mas eu achei isso interessante. Por que eu achei isso interessante? Foi um homem que entendeu que o amor constrói. O tema dessa noite é o amor constrói, o amor que constrói. Um amor que constrói é um amor que consiste em entender e compreender a vontade de Deus. Nós podemos construir muitas coisas, irmãos. Casas, carros, muitas coisas nós podemos construir. E é lógico que tudo que você vai construir depende muito da sua dedicação. Depende daquele empenho que você tem em construir algo. Eu achei interessante a vida desse homem, que foi uma vida dedicada ao Evangelho, porque ele começou a sua vida no Evangelho de uma forma muito simples. E por incrível que pareça, ele foi um dos únicos homens de Deus que nunca se envolveu em escândalo nenhum. Aonde nós estamos vivendo um tempo que os escândalos surgem a todo momento e que vêm envergonhar o reino de Deus. Mas ele foi um dos únicos homens que não se envolveu em escândalo nenhum, como homem de Deus. Ele começou a construir a vida dele, baseada no Evangelho de Cristo Jesus. Uma certa vez ele foi questionado sobre a veracidade da palavra. Eu não sei se você sabe, irmão, mas a ciência, ela sempre tenta fazer com que o descrédito da palavra de Deus caia. Mas, para a honra e glória do Senhor, a ciência nunca conseguiu. Billy Graham, ele somente explicou que não teria como ele explicar de uma forma científica a palavra de Deus. Ele falou que ele poderia explicar pela fé
pela crença que ele tinha na palavra de Deus. E meus irmãos, a fé que nós temos, a crença que nós temos na palavra de Deus, vai fazer com que tudo seja diferente. Perdão. Olha, estou querendo ir para a glória. Vai fazer com que tudo seja diferente na nossa vida. Porque quando nós escutamos que Jesus salva, possa ser que você escute somente, Jesus salva. 8 vidas para a glória de Deus se batizaram nessa manhã. E a palavra de Deus fala que quando isso acontece, uma festa é realizada no céu. Eles vão começar a construir uma caminhada. Eles vão começar a construir algo na vida deles. Muito obrigado, varão. Bênção de Deus. Eles vão começar a construir a sua vida baseado em cima daquilo que eles acreditam. Baseado na palavra de Deus, ao qual eles têm acesso todos os dias. Durante a semana também, nós tivemos a triste notícia que o pai do Lucas, nosso querido irmão aqui, veio a falecer. Foi um momento muito triste, mas também foi um momento alegre, se eu posso me dizer assim. Não é mesmo, Lucas? Porque alguns dias antes, a palavra do Senhor foi anunciada a ele. E ele entendeu o Evangelho e aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E hoje eu garanto para vocês que ele está num lugar infinitamente melhor do que o nosso. Glórias a Deus por todas as coisas. Mas eu achei interessante porque toda a família veio ali visitar, conversar com os familiares ali, e cada um traz a sua memória, cada um traz a vida que teve com ele. Foi um homem que construiu a sua história. E essas coisas começou a me chamar a atenção nessa semana sobre o amor que constrói. Eu e você, meus queridos irmãos, começamos a construir algo na nossa vida. A partir do momento que nós levantamos a nossa mão e aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Começamos a construir algo muito maravilhoso. Só que a palavra de Deus sempre vai nos alertar sobre essa construção. Nesse texto que nós lemos aqui, o Senhor Jesus nos alerta sobre aquilo que nós temos construído. Ele fala assim: não vos ajunteis tesouro aqui nessa terra. O tesouro aqui nessa terra, meu irmão, ele acaba. Ele se desfaz. Passa o tempo. Passa os momentos. E de repente aquele tesouro que você achava que era um tesouro, já não tem mais valor nenhum. Infelizmente nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas buscam a sua satisfação, o seu plano de vida em conquistar coisas materiais. A palavra de Deus, no texto que nós lemos, Jesus nos chama a atenção para construir um tesouro, buscar um tesouro, ajuntar um tesouro nos céus. E como conseguir construir algo nos céus? Como conseguir ajuntar algo nos céus? Isso é muito interessante para nós que estamos aqui na terra. Se você for tentar entender na sua mente humana, na sua mente limitada, você não vai conseguir entender. Mas o Senhor Jesus fala que eu e você devemos ajuntar tesouros nos céus. E como realizar isso, pastor? Como fazer com que o nosso tesouro venha a ser o céu e não as coisas aqui dessa terra? A primeira coisa que eu quero que você entenda, que o tesouro no céu é um investimento celestial, com uma taxa de juros de Jeová que vai te render 100 por 1. Amém? É um investimento celestial. Aqui no nosso convívio, nós temos os investimentos que nós fazemos. Seja no banco, seja na bolsa de valores, seja em ações.
Mas existe um investimento celestial que é algo maravilhoso. Esse investimento celestial, meus irmãos, não é a quantidade de oração que você faz. Esse investimento celestial não é a quantidade de dias de jejum que você faz. Eu não estou menosprezando a oração e não estou menosprezando o jejum. Eles são importantíssimos para a vida do cristão. E é algo que tem que ser praticado pelo cristão. Porque cristão que não jejua e que não ora, muito provavelmente é um cristão debilitado. Vai vir uma tempestade, vai vir uma chuva um pouco mais forte e vai dar aquela vacilada. Não estou falando isso que, não, a partir de hoje eu não vou mais orar e não vou jejuar porque o pastor falou. Não. O que eu falo para você é que esse investimento celestial é baseado na nossa conduta cristã aqui nessa terra. A palavra de Deus, ela tem um texto que fala assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Tudo que nós plantamos aqui nessa terra, nós colhemos. É a tal famosa lei da semeadura. E talvez você possa estar até cansado de escutar eu falar isso aqui na igreja, sobre a lei da semeadura. Mas a lei da semeadura, ela é muito interessante. Infelizmente, tem muitas pessoas que plantam abacaxi e estão querendo colher morango. Porque é mais docinho, né? É mais gostoso. Irmão, plantou abacaxi, vai colher abacaxi. Plantou abacate, não vai colher manga. Plantou cenoura, não vai colher alho. Sangue de Jesus tem poder. Alho eu estou fora. Repreendo esse mal. Tudo que você planta aqui nessa terra, você colhe. Ah, pastor, mas eu aceitei a Jesus Cristo. Uma nova criatura eu sou. Glórias a Deus por isso. Mas, meu irmão, não pense você que a partir de agora você vai plantar o que você quiser, porque agora você é filho do rei. Você vai colher aquilo que você planta. O Senhor nos chama a atenção que a lei da semeadura é verdadeira. E tudo que nós plantamos aqui, nós vamos colher. Irmãos, quando nós falamos de lei da semeadura, nós podemos começar a entender um pouco sobre o amor que constrói. Porque o amor que constrói vai ser baseado na nossa conduta cristã aqui nessa terra. A palavra de Deus sempre vai nos chamar a atenção para como nós procedemos aqui nessa terra. Como vai ser o nosso caminhar, como vai ser a nossa conduta como homens e mulheres de Deus. Ela vai sempre nos alertar. Você quer ter uma noção? Abra comigo em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 9. Capítulo 12, versículo 9, amém? Diz assim a palavra de Deus: o amor seja sem hipocrisia. Aborrecei o que é mal e apregoai-vos ao que é bom. Sede amigavelmente afeiçoados uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais negligentes nas atividades ferventes no Espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação,
Perseverai na oração, participai a necessidade dos santos, sede dados à hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoais. Regozijai-vos com os que se regozijam, e chorai com os que choram. Tende o mesmo pensamento uns para com os outros. Não aspireis posições, mas identificai-vos com o humilde. Não sejais sábios em seus próprios conceitos. Não retribuas a nenhum homem mal por mal. Procurai as coisas honestas às vistas de todos os homens. Se for possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Uma conduta cristã. Paulo, ele dá algumas recomendações aos romanos. Algumas recomendações que servem muito para nós nos dias de hoje. Recomendações de uma vida, de uma conduta cristã no meio do caos social que nós vivemos. Irmãos, às vezes nós criticamos muito as pessoas. Criticamos os políticos, criticamos a polícia, criticamos todo mundo. Mas na fila, gosta de roubar o lugar. Quando vai comprar alguma coisa, pede sem nota fiscal. Conduta cristã é algo que vai interferir naquilo que nós vamos ajuntar nos céus. Você pode ser um homem de oração, você pode ser uma mulher que jejua todos os dias, mas se a sua conduta cristã não corresponder com aquilo que você professa ser, infelizmente, o tesouro que você está juntando nos céus não é nos céus. Sabe por quê? Nós carregamos um nome nas nossas costas. E esse nome é Jesus. As pessoas, quando olham para nós, vão ver aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós realizamos no meio que vivemos. E a conduta cristã, meu irmão, é algo que não tem como você fugir. Não tem como você ser excluso disso. Pelo contrário, você está totalmente incluído na conduta cristã. Eu creio, eu quero acreditar que você quer ajuntar tesouros nos céus, amém? Quem quer ajuntar tesouros nos céus? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Aleluia. Mas para que isso aconteça, meus irmãos, a nossa conduta precisa mudar aqui nessa terra. Há um tempo atrás, eu assisti um filme juntamente com a minha esposa. Na verdade, não era um filme, era um... sei lá como que chama aquele trem lá. Meu Deus, fugiu o nome. Fizeram um filme, uma produção, e se fugiu o nome, irmão. A idade vai chegando, irmão. É assim mesmo. Documentário, exatamente isso. Aleluia, Jeová. De um rapaz que foi pregar o evangelho numa determinada ilha. Só que antes dele chegar no lugar, essa ilha teve um problema ali ao redor, na questão da água, com um negócio de bactérias, sei lá o que era aquele trem lá, e os peixes sumiram dali. O povo da ilha dependia da pesca. O povo da ilha dependia de sobrevivência daquela pesca. E eles começaram a passar grande dificuldade. Esse rapaz chegou nessa ilha para pregar o evangelho de Jesus Cristo. E ele começou a ter êxito naquilo. As pessoas começaram a compreender quem era Jesus, começaram a entender quem era Jesus Cristo, o que ele tinha feito, e começaram a aceitar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E ali naquela ilha começou a ter um rebuliço. O que aconteceu, irmãos? Eles entraram em oração. Essa bactéria sumiu do mar e os peixes retornaram
para o lugar. Muitos outros casos nós podemos observar que o povo de Deus, quando tem a conduta condizente com aquilo que eles dizem que são, muda a história da sociedade, muda a história do meio em que eles vivem. Mais uma vez eu vou falar aqui, no Brasil somos mais de 50 milhões de evangélicos. Não preciso nem ficar falando o caminho que o nosso país tem seguido. Não estamos fazendo cosquinha nenhuma na sociedade. Tem igrejas sérias que fazem o seu trabalho sério. Tem um povo sério de Deus que tem feito o seu trabalho. E isso é maravilhoso. No carnaval, teve uma situação muito engraçada. Existe uma mulher chamada Zica. Essa mulher é da comunidade do Salgueiro. Gessé está ligado no movimento. Essa mulher, ela foi entrevistada, se eu não me engano, no Roda Viva. Correto? E ali ela foi questionada sobre o carnaval. E ela falou que esse ano, a comunidade do Salgueiro teve fantasias que sobraram. E aí fala assim, mas como assim que sobrou fantasia? É porque as pessoas estão indo naquela seita da Bíblia e não querem mais participar do carnaval. Até meu neto, que tocava na bateria, entrou nesse negócio e abandonou tudo. E saiu do samba. Irmãos, são as igrejas evangélicas que estão fazendo isso. Glória a Deus por isso. O problema foi o discurso de ódio dos jornalistas, falando que deveriam acabar com as igrejas evangélicas. Isso tem acontecido, irmão, no nosso tempo. Sabe por quê? Infelizmente, o povo de Deus tem pintado uma imagem de uma igreja ruim ao longo dos anos. Uma igreja corrompida, uma igreja corrupta, uma igreja que prega a prosperidade. Irmãos, eu escutei algo essa semana incrível de uma pessoa que nem da igreja é. O Juninho, o nosso digníssimo Juninho aqui, a Francine, acabou tendo um contato com o Porsche. Amém, Fran? Tamo junto. E aí a gente foi comprar as peças do carro dele. E o funileiro foi junto comigo no meu carro, que vai fazer o serviço para ele. E ali eu comecei a falar de Deus para ele, comecei a falar de Jesus Cristo. E ele é um rapaz que está afastado dos caminhos do Senhor. E ele falou algo muito interessante. Ele falou assim, sabe qual é o problema, pastor? É que as pessoas pensam que dar o seu dízimo, que cumprir o voto, que fazer a campanha tal, vai resolver tudo na vida dele. Que o dinheiro vai resolver todos os problemas da vida dele. E não é assim que funciona, pastor. Eu falei, aleluia, Jesus. O rapaz estava quase pregando para mim, irmão. Pelo amor de Jesus. E é uma grande verdade. Infelizmente, a conduta cristã, ao longo dos anos, tem sido uma conduta ruim. Nesse texto que nós lemos aqui em Romanos, já começa assim, que o amor não seja fingido entre vós. Ai, irmão, eu te amo em nome de Jesus. E aí, quando o irmão passa uma dificuldade, cara, some todo mundo. Você não vê um, velho. Que o amor não seja como hipocrisia. Não seja falso, não seja fingido. Sede amigavelmente aperfeiçoados uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amor fraternal. Olhe para a pessoa que está do teu lado aí, em o nome de Jesus. Olhe para trás. Olhou aí? Deu uma zoiada? Amor fraternal. Essa é a tua família em Cristo Jesus. Essa é a família que Deus te deu.
Essa é a família que você vai caminhar aqui nessa terra, até a volta do nosso Salvador. Amor fraternal. O amor fraternal, irmão, não é só de palavra. Porque só de palavra vive o Shakespeare. Só de palavra vive esses poetas aí famosíssimos. Mas nós não. Procure o irmão que está do teu lado. Ore com ele. Converse com ele. Estenda o ombro para ele chorar no teu ombro. Olha que interessante que o texto continua dizendo: não sejais negligentes nas atividades ferventes no Espírito, servindo ao Senhor. Às vezes eu vejo, rapaz, uns negócios que me chamam muita atenção. Não seja negligente quando você está servindo ao Senhor, irmão. Não pode ser assim. Sabe por que a palavra de Deus fala assim, que ai daquele que fizer relaxadamente a obra de Deus. A obra de Deus, irmão, não é somente vir no culto. A obra de Deus não é somente cumprir um papel religioso, aonde você aparece na igreja somente no domingo. Eu não estou falando que você tem que viver dentro da igreja. Vamos montar aqui algumas tendas, e aí a partir de hoje você começa a morar aqui dentro da igreja, não é isso? Estou falando que você é a igreja do Senhor aqui nessa terra. Aonde você está, você representa o Deus que você serve. Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na sua escola, seja onde for que você colocar a planta dos seus pés, ali Deus está com você. A palavra de Deus fala que você é templo do Espírito de Deus. Você é um representante, você é um embaixador de Deus aqui nessa terra. E as pessoas vão estar olhando a nossa conduta. Elas estão vendo como nós temos procedido. Regozijai-vos com os que se regozijam, e chorai com os que choram. Infelizmente, tem muitos irmãos que, em vez de chorar com o que chora, dá risada com o que chora. Ah, miserável, eu falei que Jesus ia fazer a justiça. Rapaz, tem uns cabras que falam essas coisas. Teve um caso de uma pessoa que foi numa igreja dessas grandes. Não vou falar o nome, não. Apesar que dá vontade, né? Mas não vou, não. E aí o fulano de tal estava pressionando ao fulano dar o dízimo. E aí ele falou que não ia dar, não. De cima do altar, esse representante de Deus começou a amaldiçoar o homem, falando que ele não ia andar mais. Porque se Deus estava com ele, ele não iria andar mais. O senhorzinho só levantou a mão. Eu te repreendo em nome de Jesus. Não preciso falar mais nada. Irmãos, você tem que chorar com o que chora, e se alegrar com o que se alegra. Isso demonstra a convivência de uma igreja, de uma comunidade que entendeu que o amor constrói. Porque você vai saber da dificuldade do irmão, você vai saber da alegria do irmão, você vai se alegrar com as alegrias, com as vitórias que ele recebe. Ultimamente, as pessoas, ao invés de se alegrar, ficam tristes pela vitória do irmão. Ai, estou tantos anos na igreja e Deus me abençoa. Ai, Deus, tem alguma coisa errada. Eu mereço mais do que ele. Eu mereço mais do que ela. Rapaz, você tem que se alegrar, bicho. Você tem que se alegrar. E chorar com os que choram. Sabe por quê? Muitas pessoas que estão à sua volta estão chorando, carecendo de uma ajuda, e talvez você nem sabe. E você tem uma palavra de vida dentro de você, meu irmão. Olha que interessante.
Não retribuas a nenhum homem mal por mal. Procurai as coisas honestas à vista de todos os homens. Se possível for, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Paulo ele dá um alerta aos romanos, se te fazerem mal, não retribua esse mal com outro mal. Pelo contrário, você vai retribuir esse mal com o bem. Pensa num negócio difícil fazer isso. Quem já teve unha encravada aqui? Sangue de Jeová. E aí o irmão, de repente, vem todo estabanado para o seu lado. E dá aquela pisada. Justamente no seu dedo que não era para pisar. Rapaz, toda sorte de pensamento passa na sua mente. Estou mentindo? Miserável. Filho de Deus. Filho de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Toda sorte de pensamento passa na sua cabeça. Irmãos, somos falhos. Erramos. Somos humanos que erram. Agora, porque o irmão errou com você, aí você vira a cara para ele na igreja. Não olha nunca mais na cara do irmão. Sangue de Jesus, irmão. Que conduta é essa? Não, você tem que se alegrar com o que se alegra e chorar com o que chora. O mal que as pessoas fazem para a gente, você tem que ter uma outra mente. Você tem que começar a compreender de uma outra forma. Você tem que tentar enxergar como uma maneira de você reverter a situação para a bênção. Às vezes, né, pastor? A gente não consegue cumprimentar todo mundo. Aí, o pastor não olhou. Eu falei, cara, deixa ele. Nossa, cara, eu fiz alguma coisa, só pode. Pastor não liga mais para mim. Pastor não olha mais para mim. Rapaz, isso aí tem que parar. Todos nós somos falhos, irmãos, incluindo nós. Você acha que... Eu já falei isso aqui já da igreja uma vez, é que vocês não sabem. Eu e o pastor Ricardo é os últimos a sair da igreja. Aí quando todo mundo vai embora, né, coloca a capa, aquela cueca em cima da calça, e sai voando, nós não vai de carro. Vocês não viram. Não existe super pastor, irmão. Somos falhos como vocês. Erramos. Mas a palavra de Deus fala que nós temos que conviver como uma igreja, como um corpo. Todo mundo está sujeito ao erro, à falha. Mas a palavra de Deus fala que nós devemos pagar o mal que nós recebemos com o bem. Porque nós queremos ajuntar tesouros nos céus. A nossa conduta aqui nessa terra, irmão, está sendo vigiada constantemente. No versículo 20 do capítulo 12 de Romanos, fala assim, um negócio muito interessante. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, alimente-o, e se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Quem tem inimigo aqui? Levanta a mão. Todo mundo tem, velho. Todos nós temos um inimigo, irmão. Mas a palavra de Deus, Paulo recomenda aos romanos, se o teu inimigo tiver fome, alimente ele. O problema é que o povo de Deus, quando vê o inimigo sofrendo, fala lá, justiça de Deus. É meu Jeová que está mandando o raio descendo o chicote de fogo nele. Parece brincadeira, mas isso é verdade, irmão. Tem gente que fala isso aí, viu? Que a sandália de Jeová lá de fogo está descendo no lombo. Infelizmente, essa é a grande realidade.
Mas a nossa conduta não pode ser assim. Aí em Romanos mesmo, vai lá no capítulo 13 agora, lá no versículo 8. Olha que interessante Paulo falando sobre a convivência entre irmãos, entre pessoas que professam a mesma fé, entre pessoas que entenderam que a convivência em comunidade é algo importante. Ele fala assim no versículo 8: a nenhum homem devais coisa alguma, senão o amar-vos uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Irmãos, só conseguimos cumprir a lei de Deus através do amor. Você não tem que dever nada para ninguém. Não deva nada para ninguém, Paulo está falando. A única coisa que você pode dever é o amor, irmão. Irmão, o amor que vem dentro de nós, através de Cristo Jesus, faz com que eu e você tenhamos uma vida diferente. Sabe por quê? Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A sua conduta já não vai ser mais a mesma. O seu modo de agir já não vai ser mais o mesmo. Você é uma nova criatura. É uma nova conduta que você tem que ter. Quando eu falei aqui, quem quer juntar tesouros nos céus, todos levantaram a mão e glorificaram ao Senhor. E eu creio que você está juntando tesouro no céu em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Mas, irmão, nós devemos rever a nossa conduta aqui nessa terra. Se importar mais com os irmãos que estão ao nosso lado. Orar mais com os irmãos que estão ao nosso lado nessa caminhada. Chorar com os que choram. E se alegrar com os que se alegram. Olha que interessante. Continuando o texto, fala assim: por isto, tu não cometerás adultério. Por isso, tu não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo se resume nesta palavra: tu amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Uma vez questionaram a Jesus: mestre, quais são os maiores mandamentos? E Jesus fala: amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E eu creio que, acho que eles ficaram esperando, não, acabou aqui. Jesus complementa e fala: e semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O teu próximo, irmão, é o que está aí do teu lado agora. O teu próximo é o que está aí do teu lado agora. É a família que Deus te deu. É a família em Cristo Jesus que está aí para te ajudar. Que está aí para chorar com você. Que está aí para se alegrar com a sua vida. Meus queridos, nós como igreja do Senhor aqui, devemos entender que o amor que constrói muda a nossa vida. Muda o nosso jeito de ser. Muda a nossa conduta aqui nessa terra. Não podemos ser somente cristão quando entramos daquela porta para dentro. O verdadeiro cristão vai demonstrar daquela porta para fora. Porque é dentro de casa com a sua esposa. É dentro de casa com os seus filhos. Tem aquela velha historinha que um menino chega para o pastor da igreja e fala assim: pastor, o negócio é o seguinte, tem como a gente morar aqui dentro da igreja? O pastor falou assim: ué, que negócio é esse que morar aqui dentro? Tá doido? Tem espaço? Não, pastor, deixa a gente morar aqui dentro da igreja. O pastor falou: não, você é doido, é? Tem como? Que negócio é esse? Não, pastor, sabe por quê? Toda vez que a gente vem para a igreja, o meu pai se transforma. Ele não xinga mais a minha mãe. Ele não espanca mais a gente. Aqui ele é uma outra pessoa. Irmãos, cristão tem que ser daquela porta para fora. Porque ser cristão aqui dentro da igreja é muito fácil.
É só você vir mais engomadinho. Não igual eu, né? Aleluia. Biblinha debaixo do braço. As pessoas vão olhar para você e vai falar que você é crente. Mas e quando nós estamos sozinhos com as nossas esposas? E quando nós estamos sozinhos com os nossos filhos? Uma certa vez, olha o que aconteceu comigo. Por isso que eu falo para vocês que nós somos falhos. Somos pecadores. Estávamos vindo aqui para a igreja. E o Isaac não tinha nascido ainda. Só era eu, a Camila e o Davi. E entramos numa discussão. E irmãos, se tem um negócio que é duro para o homem, é assumir que está errado. Estou mentindo, homens? Vai assumir que você está errado, varão. É duro, mas você tem que assumir. Aí discutimos. Perto de entrar para o culto da igreja, irmão. E aí, passou a discussão, entramos para a igreja, o culto rolou. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Fomos embora. Outro culto, que precisamos que a Francine buscasse uma pessoa com o meu carro. O Davi foi junto. Falou assim, nossa mãe, foi aqui, né? Foi aqui o que, Davi? Que você discutiu com o pai aquele dia. Na frente da Fran. Não foi, Fran? Irmãos, somos falhos. O que nós estamos fazendo com a nossa conduta aqui nessa terra? Esse é o problema. Eu creio em um nome de Jesus que você quer construir, sim, algo maravilhoso no céu. E você vai alcançar em um nome de Jesus. Mas aquilo que nós fazemos aqui é preciso ser revisto, perdão. Existe um amor tão maravilhoso que foi demonstrado por nós ali na cruz do Calvário. E esse amor construiu uma ponte, um acesso a Deus, que se chama Jesus. Através de Jesus nós chegamos a Deus. A palavra de Deus fala que Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é pelo irmão que está do teu lado, é por Jesus. É por Jesus Cristo. Esse amor que Jesus construiu por nós, uma ponte maravilhosa que nos dá acesso à salvação, nos dá acesso a uma eternidade. Ele disse assim uma certa vez: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos um lugar. Meus queridos, antes de subir aos céus, Jesus falou que nos deixaria um outro Consolador. E esse Consolador é o Espírito Santo de Deus, que nos consola na dificuldade, que nos auxilia nas tribulações, que nos ajuda. Mas, irmãos, devemos entender que existe algo dentro de nós que constrói coisas maravilhosas, que é o amor de Deus. Constrói amizades, constrói uma vida legal, constrói coisas. Devemos ajuntar tesouros dos céus, em nome de Jesus. E Jesus fez isso por nós. E o que nós temos feito para Jesus? Vai chegar um dia, irmãos, eu vou pedir que o grupo de louvor já suba aqui em cima. Vai chegar um dia que Jesus vai olhar para nós e vai falar assim: vinde, benditos de meu Pai, entrai para o gozo eterno. Porque quando eu tive fome, você me deu de comer. Quando eu tive sede, você me deu de beber. Quando eu estive preso, você me visitou. Aí vai falar assim para ele: mas eu nunca te vi. Como assim? Quando você fez isso para os meus pequeninos, você estava fazendo para mim.
amor que constrói. Amor que constrói muda a nossa vida, muda o nosso jeito de ser, muda a nossa história. Irmãos, que nós venhamos a praticar esse amor, e que essa conduta que nós temos aqui venha refletir o amor que Cristo demonstrou por nós na cruz. Uma nova caminhada foi proposta para 8 pessoas, uma caminhada ao qual alguns aqui já estão há muito tempo. Mas diz a palavra de Deus que essa caminhada vai ter um fim. Sabe quando? Quando tocar as trombetas e Jesus voltar para buscar a tua noiva. Aleluia! Aí acabou a caminhada. Aí vai começar uma outra caminhada. Uma caminhada na eternidade. Só que, meus irmãos, em o nome de Jesus, que nós venhamos a juntar tesouros nos céus. Eu não estou falando que você não tem que conquistar nada aqui nessa terra. Mas a palavra de Deus fala assim, que se eu e você, se nós esperamos somente aqui nessa terra, as coisas, as bênçãos, as vitórias, somos os mais miseráveis dos homens. A minha esperança e a sua, meu irmão, tem que ter visão de eternidade. Tem que ter visão dos céus. E a nossa conduta vai refletir isso que nós fazemos. Amém?